Então, o trabalho dos escribas era muito importante e especial. E na época do exílio babilônico, eles ensinavam para o povo a lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Veja que Esdras era escriba. Só que tem um probleminha aí, os escribas, no zelo de proteger a lei, começaram a aumentar as exigências da lei. Nós vamos ver isso aí nos ensinos de Jesus. A que poucos escribas chegaram, os ensinadores da lei chegaram. Temos também os sacerdotes, que deveriam ser descendentes de Arão, do irmão de Moisés, da tribo de Levi. E nós temos os sacerdotes que viviam em Jerusalém, esses trabalhavam de forma integral no templo, mas nós temos também os sacerdotes que viviam fora de Jerusalém, e estes participavam do rodízio dos sacerdotes, que foi criado na época de Davi. Os sacerdotes que viviam em Jerusalém, eles eram mais importantes do que aqueles que viviam fora de Jerusalém. Encontramos também neste período o sumo sacerdote, que deveria ser descendente direto de Arão, só que na época dos Macabeus, o sumo sacerdote passou a exercer também o poder político, o que foi terrível para a nação. Não funciona. Política e religião são coisas distintas. Isso é um exemplo muito importante para os dias atuais, porque o religioso cuida das coisas espirituais, o político cuida das coisas materiais. Esse casamento é prejudicial. E foi o que aconteceu nesse período dos Macabeus. A união da política com a religião foi um desastre para a nação. E com o domínio de Roma, Roma passou a escolher o sumo sacerdote da mesma forma que escolhia os seus representantes políticos. Ocorre que o sumo sacerdote ficava exercendo o seu trabalho, sua função, até a morte. E isso nós vamos ver com clareza na época de Jesus. Temos também o Rabi, que significa meu mestre, meu senhor. João era chamado pelos seus discípulos de Rabi. Jesus era chamado pelos seus discípulos de Rabi. E os escribas também queriam esse título de Rabi. Nós vamos entender isso aí, nos ensinamentos de Jesus. Temos também, ainda na questão religiosa, o Sinédrio, que era formado por anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, os escribas. E o Sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote. O governo, embora dominado por Roma, grande parte do governo ficava nas mãos do Sinédrio. O Sinédrio também foi abolido após a queda de Jerusalém, no ano mais ou menos 70 depois de Cristo. Temos o templo. O templo foi construído por Salomão mais ou menos no ano 950. Só que foi destruído pelo Império Babilônico por volta do ano 586 a.C. Mas com o retorno do cativeiro, com o retorno da Babilônia, na época do Império Medo-Persa, com Zorobabel e Esdras, foi reconstruído o templo. Só que a estrutura foi menor, foi inferior àquele templo construído por Salomão. Mas, quando Herodes assume o governo da região, ele manda ampliar o templo. E para ampliar o espaço, Herodes manda construir um muro para o aterro, que é o muro das lamentações. Existe até hoje. E como nós já aprendemos, Herodes fez isto para agradar o povo judeu. E realmente ficou magnífico o templo. Sinagogas. O que era a sinagoga? Na época do exílio babilônico, os judeus construíam esses espaços para estudar a lei, para estudar a palavra de Deus. E nós vamos encontrar estes templos, estas casas de estudo da palavra distribuídas em todo o Império Romano, que facilitava muito o trabalho de Paulo. Veja que quando Paulo começou a pregar o Evangelho, primeiro ele
da sinagoga.